vocês. Saudações lá da ICC, International Christian Church, é o nome da nossa igreja lá nos Estados Unidos. Nós somos uma igreja composta de 9 nações diferentes, então essa é a razão do nosso nome internacional, né? 9 nações diferentes, aquilo é uma arca de Noé, né? E somos felizes. Os domingos meus são muito movimentados, porque eu começo no culto de manhã. De manhã temos um treinamento de liderança a partir das 8. Depois nosso culto começa às 11 até 1h por aí. Depois saio para comer alguma coisa, fico 4 da tarde, culto em espanhol. Estou predicando em espanhol, imagina. Então, a igreja, nossa congregação hispana crescendo muito. E nós estamos muito alegres. Saudações para vocês, né? Lá da igreja da ICC. Quando vocês forem lá, seria um prazer receber vocês, mas não sei por que não me visitam. Hein, Melen? O que está passando com você, Melen? Depois a gente conversa. É muito bom ver vocês, né? Muita gente que eu não conheço aqui. E muitos que eu conheço. Eu fui, mas deixei meu coração lá com vocês. Deixei meu coração. Nazir ali, cada vez com essa barba mais bonita, né? Só falta dar uma pintadinha melhor, viu? Aí vai ficar, ó. Que bom. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abra a Bíblia de vocês aí no livro de João, capítulo 5. É um texto muito conhecido. E eu quero meditar em algumas coisas que Deus tem falado comigo nesse texto. Amém? Capítulo 5 de João, versículo 1. Nós vamos ler aí até o 14. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Versículo 7. O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, se pôs a andar. E aquele dia era sábado. Por isso lhe disseram os judeus ao que foram curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Engraçado, né? Não perguntaram quem curou, né? Perguntaram quem disse: toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Põe a tua mão assim na tua cabeça e diga assim: Senhor Jesus. Fala em voz alta, diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Por isso, Senhor, a tua palavra vai entrar na minha mente, vai cair no meu coração e vai produzir muito fruto, porque o meu coração é terra boa. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa história. A história nos diz que Jesus estava tendo uma festa. Jesus foi lá para Jerusalém e aí ele decidiu dar uma olhadinha num tanque chamado Betesda, que tinha 5 pavilhões esse tanque. E era um tanque interessante, porque diz o texto que ali jazia uma multidão de aleijados, coxos, todo tipo de gente doente, esperando que a água se movimentasse para entrar no tanque. E havia gente que possivelmente estava ali há muito tempo.
que possivelmente, praticamente daria para dizer que vivia na beira do tanque. Vivia ali na beira daquele tanque, porque quando a oportunidade de cura só acontecia quando a água se movimentava. Então, se você não estivesse ali, perdia. Então, tinha gente que já tinha até trazido a cama, como diz aí no texto, toma o teu leito e anda, porque o camarada já tinha trazido a cama, dormia ali, pousava ali, ficava sempre ali. Então, eu quero meditar com vocês algumas coisas interessantes. Primeira coisa é que o nome Betesda significa casa de misericórdia. Então, aquele pavilhão que tinha aquele lugar que tinha 5 pavilhões e tinha aquele tanque, era chamado Casa da Misericórdia. A história desse homem que estava aí, que estava doente há 30 e tantos anos, 38 anos, é uma história que creio que de muitas maneiras, nós vamos ver hoje, pode ser também um tanto da nossa história. Não a nossa história toda, mas às vezes parte da nossa história. Porque é uma grande maneira, é um estilo de viver daquele homem. O homem vivia dentro da casa de misericórdia. Tá? Você que hoje está dentro da casa de misericórdia. Então, nós vamos aqui, não vivemos aqui, ninguém trouxe a sua cama, né? Ninguém vai trazer o seu colchão para cá, mas nós estamos dentro da casa de misericórdia. E dizia que esse homem estava ali. Como esse homem, nós colocamos todas as nossas esperanças no que Deus pode fazer ali. Tá? Mas a grande verdade é que muitas vezes nós ficamos só na esperança, esperando que alguma coisa faça. Mas por motivos vários, quando Deus começa a fazer as coisas, nós não conseguimos tomar posse dessas coisas. Porque, como disse o homem, vai um e entra na frente no tanque. E aí, eles criam que o primeiro que entrava era curado somente. Então, muitas vezes nós estamos com as nossas mazelas, com as nossas doenças, nossos problemas, às vezes doenças físicas, psicológicas, todo tipo de doenças dentro da casa de misericórdia. E às vezes, como cristãos, nós estamos aí há anos vivendo aí dentro da casa da misericórdia e não conseguimos acessar a misericórdia de Deus. Por isso que eu acho que essa casa aí se identifica, nós nos identificamos, eu me identifico em algumas áreas da minha vida muito com esse homem que estava aí. E creio que muitos de nós nos identificamos. Tá? Então, eu quero meditar com vocês algumas razões, né, pela qual nós não estamos conseguindo tomar posse disso que Deus tem para nós nesse tanque. Tá? A primeira coisa que eu preciso fazer com vocês é definir alguns termos. Por exemplo, misericórdia. O que é misericórdia? A Bíblia nos diz, quando quer falar de quem é Deus, ela diz assim: Deus é amor. Agora, Deus é amor. Amor é algo essencial da pessoa de Deus. Deus é amor. Então, para a gente entender totalmente Deus, a gente tinha que entender totalmente o amor dele. Mas a Bíblia diz em muitos lugares que ele é profundo, incomparável, imensurável. Você não tem como entender profundamente o que é esse amor de Deus. Então, para a gente entender o amor de Deus, esse amor se manifesta de duas maneiras. Se manifesta em misericórdia e se manifesta em graça. Misericórdia é uma manifestação do amor de Deus e graça também. Agora, nós temos que parar para prestar bem atenção nisso. A primeira manifestação do amor de Deus, ele vem não na forma da graça, mas na forma da misericórdia. Porque a misericórdia consiste em Deus não dar para nós o que nós merecemos. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. É Deus não me dar o que eu mereço. E sabe, Ele é um Deus 100% justo. Então, quando Ele não me dá o que eu mereço, Ele está usando comigo de misericórdia. A outra expressão do amor de Deus é a graça. A graça é Deus me dar o que eu não mereço. Então, um é Deus não me dar e outro é Deus me dar. Então, começa com Deus não me dando, porque Deus é um Deus 100% justo e a justiça dele não pode deixar de ser cumprida. Então, ele teria que cumprir a justiça dele em mim, antes de usar de graça comigo. Por isso a misericórdia vem primeiro. Mas a misericórdia é um estado de passagem. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é tremenda. Ela se renova toda manhã, né?
E é muito tremendo, e a misericórdia de Deus, sem ela a gente não vive. Mas ela não é um lugar onde nós temos que viver, porque segundo a Bíblia, o nosso negócio é graça, a salvação é pela graça, a vida é pela graça, a misericórdia é um caminho para você entrar na graça, para você possuir o que Deus tem para você. Porque a vida cristã, amados, e às vezes a gente não entende bem isso, não é uma coisa negativa. Não é só o que você, não é só você ser perdoado, é você tomar posse do que Deus tem para você. E é na graça que Deus dá tudo o que Ele tem para você. Na misericórdia Ele não te dá o que você merece, mas na graça Ele te dá tudo o que você merece. Então, você não chega na graça sem passar primeiro pela misericórdia. Quando você chegar na graça, você passou pela misericórdia. A justiça de Deus foi satisfeita, Ele não te deu o que você merecia, você chegou na graça. Esse é o primeiro termo. É mais ou menos como a Bíblia diz, a Bíblia fala a respeito da ressurreição. A Bíblia diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas morte e ressurreição, como é que você vai ressuscitar se primeiro você não morrer? Mas se você ficar só na morte e não tiver ressurreição, a morte é a parte negativa da coisa, mas a ressurreição é a parte positiva. É onde está a vida. Né? Então, são esses termos que a gente tem que entender bem. Uma vez entendido isso, eu quero meditar com vocês no texto da vida que havia ali naquele tanque em Betesda. E em nome de Jesus, abra o seu coração que eu creio que Deus quer falar com você, porque eu ia pregar uma outra coisa aqui. E Deus mudou a história, então eu creio que Deus quer falar com você e comigo aqui nessa noite. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Betesda é o lugar certo para se estar quando se tem necessidade. A Bíblia diz que Deus tinha construído esse lugar para os que tinham necessidade. Então o povo veio para ali. Estava uma multidão. O texto que nós lemos aí diz, ali jazia uma multidão. Veja só, versículo 3, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos e assim por diante. Então, Betesda é um lugar bom para se estar, mas não é um bom lugar para se morar. Não é um lugar bom para se morar. Você imagine aquele povo ficando ali em Betesda, doentes ali em Betesda, a sua vida toda. Eu quero que você faça uma viagem comigo e entenda que eu estou dizendo para você essa noite. Imagine você entrando naquele lugar, cheio de coxos, aleijados, gente ali que não podia se levantar, que portanto não tomava banho frequentemente, que trouxe ali o seu leito, portanto alguém trazia comida para eles, e ficava naquele lugar. Não era um lugar nada agradável, tinha que entrar meio assim, porque não era um lugar para se viver. Betesda era para ser um lugar de passagem. Você devia chegar ali em Betesda, alcançar a misericórdia de Deus e viver a sua vida. Mas era um bom lugar para se estar, mas não para se viver. Né? Porque ali você podia receber uma coisa, mas não tinha sido feito não era um hotel para você ficar. Hotel é a graça. Misericórdia é um negócio de passagem, para você passar por ele. Mas é um bom lugar para estar. É um lugar que está cheio de esperança, porque ali Deus demonstra a sua misericórdia. A Bíblia diz que de quando em quando vinha um anjo, mexia a água, e o pessoal entrava na água, o primeiro que entrava, e diz o texto, não interessa o que acontecia com ele, o problema que ele tinha, ele era curado. Então, é um lugar de esperança. As pessoas eram atraídas ali pela esperança. A misericórdia é uma coisa da esperança. É uma coisa da esperança. Então, quando você tem esperança e você chega na misericórdia, é uma boa coisa. E em Betesda, há provisão sem limite. Porque a Bíblia diz que não interessava o que tivesse. Podia ser a coisa mais incurável do mundo. Se você chegasse em Betesda, a água se movesse e você entrasse. Agora, nesse ponto, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Aquele tanque era um símbolo da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que esse tanque ficava do lado, na muralha, do lado de uma porta chamada Porta das Ovelhas. Como é que era esse negócio? A Porta das Ovelhas, os pastores vinham no fim da tarde para deixar as ovelhas protegidas, entravam por ela
E daí de manhãzinho, eles saíam com as suas ovelhas para levar para o pastoreio, para elas comerem. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá, achará pastagem, será salvo. Então aquela porta era um símbolo de Jesus. Aquele tanque também é um símbolo de Jesus. Jesus é a expressão da misericórdia de Deus e da graça. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Ele é a expressão tanto da misericórdia como da graça. Aquele tanque era uma expressão da pessoa de Jesus. Então ali havia esperança, ali havia provisão sem limite. E sabe por que havia provisão sem limite? Você curava de qualquer coisa, porque quando a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Está lá em Isaías 53. Então não é uma provisão barata, é uma provisão que custou a vida do Filho de Deus. Por isso ela funcionava com qualquer problema que fosse. Nada podia parar se você entrasse quando a água se movia. Ok? Então é uma provisão real. Porque as pessoas não só ficavam ali esperando alguma coisa, mas alguns entravam ali e saíam curados. Havia milagre, de verdade. De verdade, era essa a razão que tinha muita gente ali ficando naquele tanque, na beira do tanque, saía curado de verdade. A provisão vinha de Deus através de um anjo que movia a água. Então um anjo de quando em quando descia, movia a água, o primeiro que entrava. Então havia provisão de Deus, havia manifestação dos anjos. A Bíblia diz que os anjos, Deus colocou para trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação, que vão receber. Se você vê o trabalho dos anjos na Bíblia, é um negócio tremendo, tremendo. Tem lá, por exemplo, quando Daniel estava orando, Deus mandou um anjo dar resposta, houve uma guerra, demorou 21 dias. E os anjos de Deus. Então ali, Deus mandava um anjo naquele lugar. Não era todo lugar que Deus mandava um anjo, mas ali vinha um anjo. Agora, há um problema sério com Betesda. Porque aqui não é um lugar permanente de moradia. Não era um lugar para ficar muito tempo. Não era para isso. Mas o pessoal chegava ali, estacionava naquele lugar. Então Betesda, todo aquele lugar gostoso de cura, todas aquelas promessas, aquele lugar que você podia ter esperança, de repente Betesda se transformou num lugar de decepção e amargura. Beli, imagine. Não é o teu caso, glória a Deus, graças a Deus. Mas imagine se você fosse esse camarada aqui, ali sem poder se mover, com uma cama ali, daquele tanque, e espera, e você vê a água se mover e um vai na frente, você vê a água se mover e outro vai na frente, e você tenta engatinhar quando a água se move, mas sempre tem alguém mais rapidinho. Gente, sempre tem alguém que chegava antes, talvez pelo tipo de problema que tinha, e você nunca podia chegar. E assim tinha uma multidão ali que nunca podia chegar. Então Betesda acabou se transformando num lugar de decepção e amargura. Agora, eu quero meditar uma coisa que Deus falou muito profundamente no meu coração. Como é que esse negócio bom se tornou em lugar de decepção e amargura? Como é que foi essa virada de uma coisa que era para ser uma bênção se tornando um lugar de decepção e amargura? A Bíblia não diz como. Mas a gente pensando, nós temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo, para a gente pensar no que leu. Não é só você ler o texto, você tem que ler o texto e pensar com a mente de Cristo, como é que esse negócio aconteceu. Então, quando eu li esse texto e Deus começou a falar comigo, não faz tanto tempo, que eu já preguei umas 20 vezes aí, mas nunca tinha visto o que eu vi numa última vez aí que eu andei pregando, que foi isso aqui que eu quero dizer para vocês hoje. É o seguinte, esse texto aí da Betesda, como esse lugar de decepção, amargura, não estava no coração de Deus. Então, não cabe na minha mente pensar, meu Deus não é esse Deus que criaria um tanque para curar as pessoas, mas ele diz assim, mas eu vou dar um tempo duro para o Mellen, eu vou dar um negócio aí no Mellen, uma doença no Mellen, que ele vai ficar naquela cama lá, e você está rindo, né? Diga, no meu pai não. Meli, é que eu amo você, eu tinha que pegar você de alguma maneira. Meli é meu grande amigo, de muitos anos. Então,
O que foi que aconteceu? Deus nunca, no caráter de Deus não cabe isso. Isso não condiz com o caráter de Deus. Deus não ia brincar com as pessoas, fazer um tanque, oferecer uma misericórdia impossível de ser alcançada. Então, como que essa história aconteceu? Um dia eu estava orando nas madrugadas, que foi quando Deus me falou isso. Eu penso que foi assim, Deus fez esse tanque e tal, e daí foi divulgado, mandado construir esse tanque, a notícia apareceu que tinha um tanque e tal, que as águas podiam curar e tal. Eu imagino que o primeiro gaiato doente que chegou lá, ficou na beira do tanque, olhando o tanque, e ele fica olhando, né, o tanque, e ele talvez pensa assim, puxa, essa água, né, mas como é que será que essa água cura? Ele vai para a sua mente racional, como é que será que essa água cura? O que será que tem que acontecer para essa água curar? E ele fica ali pensando, e aí se junta mais um, e quando vê tem uma multidão, e todo mundo está olhando, e ninguém entrando, porque talvez como eles naquele tempo da Betesda, onde aconteceu esse texto, somos nós. Às vezes nós queremos primeiro ver, para depois crer e tomar posse. Nós primeiro temos que crer, e entrar no tanque, daí ver se funcionou. Então, eu não creio que era de Deus esse negócio do anjo. Eu creio que Deus, quando começou a ver uma multidão, e passa um dia, uma semana, e outra semana, e o pessoal não entra no tanque, aí Deus diz, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar uma mexida na água, vou fazer alguma coisa para esse povo ver. E ele diz, o anjo, desce lá, dá uma mexida na água. Aí quando a água mexe, um vem e pum, entrou. E ele sai, fui curado. E era uma doença terrível, e ele foi curado. E os outros dizem, ele foi curado. Mas agora a água não está se mexendo mais. E aí eles criam um pensamento que não era de Deus. Eles começam a fazer um Deus, à sua imagem. Eles começam a construir um Deus que não fazia as coisas daquele jeito. E começam a fazer essa ideia errada. Então a coisa vai ficando assim. Da onde que veio essa ideia de que só o primeiro que entrava era que era curado? Eu duvido que fosse de Deus. Não veio de Deus, veio dos homens. E assim nós, como homens, começamos a pôr obstáculos na misericórdia de Deus. E aí a gente não faz nada. A gente não ganha nada, a gente não toma posse da misericórdia. Porque a gente põe obstáculos. Gente, a misericórdia é uma palavra composta de duas palavras, miseris e cordes, vem do latim. Um coração miserável. Então Deus olha para o nosso coração miserável e diz assim, não merece. Merece é juízo. Mas sabe de uma coisa? Eu vou perdoar ele. Eu vou tirar isso tudo dele e vou pôr no meu filho Jesus, e ele vai pagar o preço de toda essa miséria, e aí eu vou encaminhar ele para o que eu tenho para ele, para a minha graça. E ele vai viver na graça. Ele vai viver tomando posse de tudo que eu tenho. Ele vai viver de tudo que eu tenho. Mas o que aconteceu é que o pessoal começou a criar coisa lá. Começou com essa ideia. E essa ideia pegou. E de repente, era isso que era. Tinham transformado a misericórdia de Deus numa coisa que Deus nunca fez para ser daquela maneira. Amados, eu comecei dizendo que muitas vezes esse tanque, aquele homem que estava na beira do tanque, fala de muitas vezes de áreas da nossa vida. Às vezes há áreas da nossa vida que nós já resolvemos, já alcançamos a misericórdia, mas às vezes há áreas da nossa vida que a gente fica ali, sem alcançar misericórdia, esperando alguma coisa, esperando o anjo mexer, mas daí quando move a água já entrou outro, e aí a gente tem que esperar outra vez, e assim vai. Quantos de nós estamos com áreas da nossa vida precisando da misericórdia de Deus e estamos vivendo assim por muitos anos? E você acha que Deus criou você para isso? Vamos ser honestos conosco mesmo. Seja honesto com você mesmo. Você acha que Deus criou você para viver nessa lamúria? Você recebeu Jesus, nasceu de novo, é filha de Deus, mas agora, isso não é bem para mim. Isso é lá para o pastor Ney. O
pastor Ney, pastora Magda, obrigado, viu? São eles que sempre me trazem por aqui quando eu venho. Vocês são uma bênção. Então eu penso, esse é para o pastor Ney, porque ele está sempre servindo. Mas para mim não, eu sou meio assim, estranho. E assim, o que acontece? Nós acabamos não tratando daquelas coisas que precisam misericórdia na nossa vida e que vão ser o portão que vai abrir, que nós vamos passar, porque a misericórdia é esse portão, nós vamos passar e entrar na graça. Vamos começar a viver na graça, porque na graça é você viver tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Agora faz um exercíciozinho aí de consciência e responde para você mesmo. Quanto eu estou vivendo daquilo que Jesus conquistou para mim? Gente, porque a gente vive cantando aí, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É direito nosso. Eu sei que é direito. Esse não é o problema. Deus fez isso. O outro lado da moeda é o problema. Quanto eu estou me posicionando, quanto isso está acontecendo na minha vida. Quanto eu estou tomando posse disso? Quanto eu estou entrando naquilo que Deus me criou para me entrar? Quanto eu estou experimentando daquilo que Deus me criou para experimentar? Esse é o problema. A parte de Deus é perfeita. Mas o meu problema é, às vezes eu estou como esse pessoal do tanque, pondo um monte de coisa. E sabe, o Betesda de Deus para a minha vida se transformou numa decepção, amargura. E quantas vezes nós estamos amargurados porque temos um problema na nossa vida que nunca foi resolvido, precisamos de pura misericórdia de Deus, mas o problema continua rolando, e nós continuando ali, mas eu tenho esperança que um dia vai dar, eu tenho esperança que um dia, e nunca chega. E aí a nossa vida nunca toca na graça, porque você tem que passar pela misericórdia antes de chegar na graça. Mas nós ficamos parados na misericórdia, não conseguimos passar. Então veja, se tornou um lugar de decepção e amargura. Uma multidão de necessitados, e o texto aí diz, jazia. Jazia. Jazia é uma palavra ruim pra caramba, porque vem de jazigo, que é a sua, lá no cemitério, a morada, né? É ruim isso. Então ali diz que tinha uma multidão que jazia ali. Jazia literalmente foi jogado ali, foi deixado ali, estava ali no abandono, como fica lá no túmulo, no jazigo, que a gente faz quando as pessoas morrem, mais ou menos isso. Então o texto diz que jazia ali, sem receber nada. Olhando os outros receberem, olhando os outros saírem contentes, e aí ele ganhava, sabe o quê? Uma injeção de esperança. Mas só esperança não dá. Não dá. Por que ele não saía da esperança e não ia para a fé? Por causa da crença. Muitos de nós construímos crenças que nos mantêm prisioneiros, maneiras de pensar que nos mantêm prisioneiros, maneira de pensar sobre a gente mesmo. Um dia desses, pouco tempo atrás, eu estava falando com um jovem, novo convertido, se convertendo à igreja. Ele disse, pastor, eu estou orando por isso, mas eu acho que eu não mereço. Eu falei, você acha que não merece? Eu tenho absoluta certeza, 100%, que você não merece. Porque se você merecesse, Jesus não tinha morrido por você. Agora eu quero só te dizer, é uma chance para você. E quero te dizer onde que está a chance. É você começar a viver pelos merecimentos de Jesus. Começa a viver na provisão que Jesus fez para você que não merece. Porque não é o quanto eu mereço, é o quanto Jesus merece. Andar na graça é você andar nos méritos de Jesus. Mas você primeiro tem que passar pela misericórdia. E às vezes nós ficamos ali, encalhados na misericórdia, por causa das nossas crenças que nós temos, a respeito de nós mesmos, a respeito de muito tipo de crença, todo tipo de crença, como essa crença aí, que se forma e vai passando, e o diabo gosta muito, ele aplaude quando isso acontece. Então olha só, tinha ali aquele pessoal que jazia sem receber nada. Versículo 7 diz que era uma multidão de desesperançados, desmotivados,
Porque quando Jesus chega ali para dar uma olhadinha no tanque, aquele tanque era um símbolo dele. Gente, viaja comigo um pouquinho. Eu fico imaginando Jesus entrar naquele tanque. Aquele tanque era uma figura dele, assim como a ovelha era uma figura dele, quando levavam para sacrificar a ovelha, ofertar a ovelha. E as pessoas punham a mão na cabeça da ovelhinha, confessavam seus pecados. E quantas vezes Jesus deve ter visto isso? Eu fico imaginando então ele pensando, isso sou eu. Eles nem sabem o quanto isso vai doer. Vai custar a minha vida. Então eu fico pensando que Jesus olha ali naquele tanque e diz, está à disposição, é a misericórdia. O nome do lugar quer dizer misericórdia. Agora o povo não está entrando na misericórdia. E tudo o que precisava era uma decisão. Mas quando você tem uma crença errada na sua cabeça, você nunca vai fazer a decisão correta. Nunca. Pode parar com isso, que não vai fazer a sua decisão correta. Eu sou Master Coach, sou coach, formado em coach. Eu faço coach com as pessoas, cristão. Eu fui formado em coach cristão. E sabe uma das coisas que eu fico muito impressionado? É que as pessoas estão paradas, estão atoladas nelas mesmas, em coisas que Deus já deu para eles. Por exemplo, a Bíblia diz que é Deus quem dá a fé para a gente. E Ele distribui uma medida de fé, todos nós temos fé. Mas às vezes, o que acontece é com esse homem, ao invés de dizer assim, não, vamos dizer que esse homem, em nome de Jesus, um dia decidiu se revoltar, mas ele não se revoltou, infelizmente. Seria uma santa revolta. Ele podia dizer assim, esse negócio de esperar esse anjo vir aqui mexer, eu não creio que Deus deixou esse tanque aqui, agora eu tenho que ficar aqui, isso aqui é uma humilhação, é uma decepção, eu vou entrar nesse tanque e vou sarar. Gente, os anjos iam bater uma salva de palmas e dizer, foi para isso que esse tanque foi feito. Toma uma decisão e entra nesse tanque. Toma uma decisão, entra nesse tanque, não fica aí parado. Não fique com esses conceitos errados que veio na sua cabeça, que se formaram aí. Sai desse conceito, decide fazer alguma coisa, entra na fé. Sabe por quê? Porque a misericórdia é oferecido de graça, mas você toma posse dela pela fé. Não tem outro jeito de tomar posse dela. E a fé sem obras é morta. E qual seria a obra para mim, que sou um doente, jazendo na beira do tanque, olhando para o tanque, gente entrando, sendo curado, e eu ali, qual seria a ação dessa fé? Não seria justamente se levantar e entrar no tanque? Eu acho que não teria outra coisa para fazer. Essa seria a expressão da fé. Agora fala para mim, e as nossas expressões de fé? Esse pessoal aqui não tinha expressão de fé. E as nossas expressões de fé? Jesus já morreu, já ressuscitou, já conquistou o que tinha que conquistar. Fez a parte dele, o que tinha que fazer, e nós ficamos aqui, parado nas nossas maneiras de pensar, sabe, terrível, terrível. Então, indo para frente aqui, uma multidão de gente desesperançado, motivado, e ali estava um representante da decepção e da amargura, um homem que estava doente há 38 anos, não podia andar, o pessoal trouxe ali e falou, olha, aqui é o único lugar que tem esperança, dá um jeito aí, se vira aí, entra lá. Ele deve ter falado com muita gente, ele falou, mas peraí, irmão, eu também estou aqui para entrar lá, então primeiro eu, sabe como é que é o egoísmo humano, Primeiro eu vim aqui para isso também, eu não vou botar você lá dentro, primeiro eu. E aí ele não conseguiu ninguém. Foi exatamente o que ele disse. Vai alguém e entra antes de mim. E eu fico pensando, então, Jesus chegando ali, olhando. Jesus diz, eu tenho que dar um estimulozinho para esse pessoal. E Jesus naquele tempo já estava famoso, já era conhecido. Então Jesus chega ali e o negócio não é assim, ele não chegou quietinho, escondidinho, ele chegou com 12 discípulos, aquela renca atrás dele, e ele chega ali andando com os discípulos, e chega na beira do tanque, ele olha e tal, e dá para saber que ele era um mestre, porque ele estava vestido como mestre, ele se vestia como mestre, como rabi, e o pessoal então nota que ele chegou ali, todo mundo notou, e Jesus olha, e aí ele diz assim, vamos dar uma motivação para esse pessoal, e ele chega para um homem,
que estava todos esses anos ali, e ele diz assim: você quer ser curado? Olha a pergunta, repita comigo, você quer ser curado? Para você ser curado, o que você precisa mesmo? Ter um encontro com a misericórdia. Entrar na misericórdia. Não adianta olhar para a misericórdia, porque aquele camarada ali estava anos olhando para a misericórdia. Não adianta ver a misericórdia se mover, ele já devia ter visto muitas vezes a misericórdia se mover. Tem que entrar na misericórdia. Gente, então Jesus chega ali e diz assim para o camarada: você quer ser curado? Agora veja, a mentalidade dele estava tão ligada em que ele tinha que fazer alguma obra para ser curado. Ele tinha que entrar no tanque primeiro para ser curado. Que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Agora dá uma olhadinha aí, versículo 7. Então respondeu-lhe o enfermo. A pergunta, qual que era a pergunta mesmo? Você quer ser curado? Eu faço essa pergunta para você hoje. Você quer ser curado? Do que for, porque a cura para qualquer coisa não tem limite. Você quer ser curado? Então o doente responde assim para ele, o homem lá: não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que ele disse em outras palavras? Ele disse um monte de palavras, mas numa palavra: não posso ser curado, porque eu não consigo entrar no tanque, por causa da competição, da concorrência. Vem um outro e entra antes. Agora, já pensou Deus estabelecendo uma concorrência desse jeito? Se isso seria o Deus que a Bíblia mostra? Nunca, jamais. Esse não é o Deus da Bíblia. Ele não ia estabelecer uma concorrência ingrata dessa. Nunca Deus ia fazer isso. Mas ele responde. Jesus perguntou: você quer? Qual teria que ser a resposta? O que o senhor acha que eu estou fazendo aqui? Desculpe, Jesus. Ele não sabia quem era, ele descobre no fim da história. Então ele não sabia. Rabi, desculpa, mas que pergunta é essa? Está na cara, é por isso que eu estou aqui, eu quero ser curado. Mas ele não responde nada disso, ele diz: não, eu não posso ser curado. Jesus não estava falando nada disso, o tanque era ele. Assim como ele não conseguia entrar no tanque, ele não estava conseguindo entrar em Jesus. Ele não estava conseguindo, assim como ele não conseguia uma conexão com o tanque, ele não estava conseguindo estabelecer uma conexão com Jesus. Gente, pode parecer que estabelecer uma conexão com Jesus é uma coisa muito simples, não é não. Precisa de fé. Você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor te amou. Você precisa crer que Jesus morreu por você, pagou seus pecados. Você precisa crer que a misericórdia à disposição, está à tua disposição, e Deus não está brincando com você. Se você quiser, Ele te dá mesmo. Você precisa crer nisso, porque se você não crer, você não toma posse, você não faz a conexão. Você não faz a conexão. Gosto muito daquela figura lá do Michelangelo, né? Lá da Capela Sistina, onde tem Deus tocando no dedo do Adão, né? Fazendo a conexão. Né? Tem aquela figura linda lá, Deus tocando, é dedo tocando o dedo. Essa é a conexão, é a conexão de fé. Precisa esticar o dedo, precisa dizer: eu quero. Aí eu fico imaginando, imagine você é inteligente, mais que eu. Se eu já consigo imaginar, imagine você. Eu fico imaginando assim, e Jesus disse: caramba, está complicada essa conversa. Eu faço uma pergunta para ele, ele me responde outra coisa. Se eu fosse ele, eu sou mais irritadinho, graças a Deus Jesus não era assim, eu já ia dizer para ele: escuta, presta atenção aí. Não foi essa pergunta que eu te fiz. Eu perguntei: você quer ser curado? Eu não perguntei se você pode, se você não pode. Eu perguntei se você quer. Aí eu acho que ele ia mudar a pergunta, né? Mas Jesus não ia perder tempo com ele, né? Agora, o que eu quero que você imagine a cena. Jesus está aqui conversando com aquele homem, um a um. Os discípulos perto, todos os outros possivelmente olhando. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Agora vamos dizer que o Merlin está lá do outro lado, esperando, e essa dita água não está tendo lugar para ele. Mas o Merlin disse assim: se esse cara não quiser, eu quero.
e eu digo o que eu quero. Aí, Jesus disse, não vou perguntar de novo. Jesus olha para ele e diz, levanta, toma o teu leito e anda. E aí o Mélio então lá disse, isso é meu. Mas sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou no pensamento que tinha na cabeça antes que Jesus fizesse a pergunta. Só esse homem levantou. Tinha agora o tanque representativo, que era aquele que o anjo mexia na água, e tinha o tanque verdadeiro. E, gente, esse tanque verdadeiro que é Jesus, não interessa, você nem precisa fazer uma pergunta, ele nem precisa fazer uma pergunta para você, porque a Bíblia registra que um dia tinha uma mulher que não conseguia sarar de uma menstruação crônica que tinha, um fluxo de sangue. E sabe, naquele tempo era proibido quem tinha sangue tocar num sacerdote, não podia tocar. E ela então começou a pensar e falou, mas eu não vou deixar ele passar. Eu vou ser curado. Eu não posso tocar nele, mas eu toco nas vestes dele. E ela sai então e toca nas vestes dele. E aí Jesus diz, saiu o poder. Poder para curar, está em Jesus, à disposição, você só tem que tocar nele. E o que toca é a tua fé. E aí você encontra a misericórdia quando você toca. E você passa portando a misericórdia e entra na graça. E entra na graça. É a mesma coisa, esse é um ensino na Bíblia inteirinha. Mas o homem não se manifestava, Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda. E aí o homem ouviu um comando de Jesus. Agora, irmãos, presta atenção nisso que eu quero dizer para você. Eu não vou fazer isso com você, mas eu poderia fazer um desafio para você, pegar só o Novo Testamento, não vai para o Velho, só no Novo. Pega o Novo Testamento e começa a anotar os comandos de Jesus que estão escritos lá, que é para a gente fazer coisa. Começa a anotar, faz uma lista, e aí vê quantos comandos você já saiu obedecendo. Porque se há um comando, você tem duas coisas para fazer, ou obedece ou não. Não tem coluna do meio, só duas coisas para fazer, ou obedece ou não. Então, há muito comando, a misericórdia tem comandos. E nós temos que começar a obedecer os comandos, porque quando você começa a obedecer o comando, você entra num mover chamado fé, numa ação chamada fé, e você alcança a misericórdia. E você passa para o portão da graça, para viver tudo que Deus tem para você. Mas, aí o homem levantou-se imediatamente, se viu curado. Agora presta atenção, veja a ordem do texto. Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado. Tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então ele imediatamente se viu curado. Levanta, pega o leito, nem perguntou quem era o que mandou. Gente, eu teria perguntado para eles, ei, estou curado, quem que é o senhor? Eu diria, eu sou esse tanque aí, que você nunca entrou nele, agora você acabou de entrar. Mas você está entendendo a palavra de hoje? Nós estamos transformando o tanque de Deus, nós estamos transformando o Betesda de Deus em lugar de desânimo, de sofrimento, tudo porque não estamos tendo uma ação da fé, nos falta uma ação da fé. Então olha só, aí ele então se levanta. E o problema é como tomar posse da misericórdia, quer ser curado. Esse conceito de que só o primeiro que sara, aonde que vocês acham que foi desenvolvido? Não no coração de Deus. Esse conceito que, eu estou aqui, pastor, mas talvez Deus não queira me curar. Talvez Deus não queira me curar, mas você tem que fazer igual Paulo. Se ora uma primeira vez, não curou, ora uma terceira vez, não curou, ora uma... E aí Deus diz para você, ei, a minha graça te basta. Aí você para de orar. Mas enquanto você não ouviu a palavra de Deus, que Deus não vai fazer para você, porque Ele quer usar aquela situação para trabalhar com você, como usou com Paulo, você tem que continuar crendo e orando, porque Deus não mente. E se você parar, você está achando que Deus é mentiroso. Está fazendo Ele de mentiroso. Entenderam?
Então, como é que estamos nós? Com a misericórdia. Agora, olha só que coisa interessante. Então, esse conceito foi desenvolvido pelos homens, não tem de Deus. Sabe, obras, qual era o problema desse conceito? Eram as obras do homem, eu entro por minhas possibilidades, substituindo a fé. Irmãos, eu tenho encontrado nesses mais de 40 anos de pastorado, que eu estou vivendo aí, umas coisas muito interessantes na igreja. Eu tenho encontrado milhares e milhares de pessoas, e muitas vezes eu mesmo fazendo o seguinte, querendo conquistar aquilo que Jesus já conquistou, querendo merecer aquilo que Jesus já comprou com a morte e a ressurreição dele para mim. O que você acha que estava acontecendo nesse tanque? Era exatamente isso. Eu te pergunto nessa noite, como é que está a tua vida com Deus? Você anda querendo aí merecer o que Jesus já pagou o preço? Como é que está a sua vida com Deus? Nós temos que questionar isso, porque senão a misericórdia de Deus vai se transformar nisso que se transformou aí. E Jesus saiu daí e continuou tudo a mesma coisa. Porque Jesus fez uma demonstração, sabe? Quando Jesus disse, levanta, toma o teu leite e anda, Jesus está te dizendo, pessoal, para de esperar o anjo tocar na água, porque ninguém ia entrar e Deus mandou um anjo tocar na água, e daí fizeram disso uma crença, que só curava quando tocava o anjo na água. Não é verdade. Toma o teu leito e anda, serve para você. Mas ninguém se levantou, todo mundo ficou lá. Ninguém mais foi curado, só esse homem. E às vezes a gente fica esperando isso. Não, mas eu estou esperando que Jesus venha e fale para mim. Irmãos, Jesus já falou. Tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus. Ou você crê que o que está escrito na Bíblia é palavra de Deus, ou começa a arrancar folha da sua Bíblia, se você ainda tiver Bíblia que arranca folha, né? Se você tiver uma dessas aqui, você começa a deletar página. Para que nós vamos ter um negócio que a gente não acredita que é verdadeiro? Melhor, está lendo coisa que... Para quê? Então começa a deletar aí, começa a arrancar a página. Vocês estão entendendo? Então, gente, esse negócio está... Deixa eu fazer a pergunta para você hoje, porque eu sei que Deus mandou eu trocar de texto. Eu queria falar de um outro negócio que eu acabei, uma inspiração que eu tive com as corujas, lá na casa do Ney. Tinha umas corujas fazendo ninho na janela do quarto que o Ney e a Magna me puseram para dormir. Eu perdi o sono e falei, bom, corujinha é de Jesus, é de Deus. Se eu perdi o sono, tem um propósito. Vou ler a Bíblia, vou orar e vou preparar aqui uma palavra. Meu Deus, eu falei, podia ter umas 15 corujas dessas. Deus me deu uma palavra tremenda, mais tremenda a palavra. Mas Deus mudou. Deus falou, eu quero que você fale isso lá para aquela igreja. Então eu sei que Deus está falando com você. E a minha pergunta é essa. O que você está esperando? Está esperando que um anjo venha e faça cosquinha em você? O anjo me tocou. Ai, o anjo me tocou. Tem a palavra de Deus. A nossa vida cristã é baseada no que Deus disse, na palavra dele. E tem tanta palavra que Deus disse, que eu vou te dizer uma coisa. Uma vez eu tentei marcar as promessas que Deus tinha para mim. E eu pensei assim, tudo que é promessa que tem nós, vós, no plural, é que não é só para aquela pessoa daquele tempo. Tem palavra lá que é só para a pessoa daquele tempo. Mas tudo que for no coletivo é para todo mundo. Gente, eu não fui muito longe, parei, porque era tanta coisa, eu parei de escrever. Então a gente tem tudo isso, por que ficar na beira do tanque olhando para a misericórdia, mas nunca tomando posse, nunca tendo uma experiência com ela? Para quê? Nós temos que sair do lugar de conforto. O problema do crente, do cristão, é que ele entra numa zona de conforto que nem com guincho tira. É um negócio doido. Anos após anos, e vai um ano, e vem um ano, e está naquela maldita zona de conforto, porque não é de Deus, então é maldita. Então olha só, vamos continuar aqui, né? Porque eu já estou empolgado nesse negócio aqui. Eu estou empolgado. Então olha só, esse conceito não vinha de Deus, né? Substituindo a fé.
quando você substitui a fé por obras, você vai ter um monte de condenação, você não vai ter nenhum poder, nenhuma presença, você vai continuar naquele estado, ok? Duas maneiras de fazer Betesda virar um lugar de amargura. Duas maneiras. E eu quero que você ouça isso e veja se você não está fazendo isso. Se estiver fazendo isso, em nome de Jesus, sai dessa. Duas maneiras. A primeira, falta de ouvir. Aí, pastor, mas eu estou assim, com a orelha assim, eu preciso ouvir. Deus já falou? Leia. O que você acha que acontece quando você lê a palavra? Deus pode querer falar no seu ouvido, e fala. Ele fala comigo. Mas isso, a normalidade é ter deixado uma Bíblia inteirinha para você ouvir. Tudo que está escrito lá é para você ouvir. Então, uma maneira de transformar Betesda num lugar terrível, de amargura, é falta de ouvir. Mas a segunda coisa é que só ouvir não adianta. Você tem que aplicar. Porque senão você fica na fé sem obras. Você tem que ouvir e aplicar. Eu quero finalmente andar aqui para o fim dessa história. O que acontece quando tomamos posse da misericórdia? Versículo 10 em diante, até o 14. Diz umas coisas assim. Primeiro, nós aprendemos umas coisas assim. Primeiro, versículo 9. Primeira coisa que nós aprendemos aí é que a misericórdia de Deus não é religiosa. Não é religiosa. Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. O homem levantou, pegou o leito e começou a andar, e já chega alguém e diz, hoje não, você vai ficar deitado aí, porque hoje é sábado. Hoje é sábado, não pode carregar o teu leito. Lembra das discussões que Jesus teve a respeito de sábado com os fariseus? Sempre vai levantar um fariseu, um religioso, para pôr obstáculo no negócio. Jesus disse, os discípulos estavam lá pegando trigo, colhendo trigo, amassando assim para comer os grãos de trigo, e o pessoal disse, está trabalhando no sábado, não pode trabalhar no sábado. Aí Jesus disse, qual de vocês que tendo uma ovelha cair num buraco lá, sabe que se ela ficar um dia lá, ela vai morrer? Qual de vocês que não vai no sábado lá e tira? Farisaísmo puro. Então, a misericórdia de Deus não é religiosa. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. Para tomar posse da misericórdia, não é religiosa. Sabe? Segunda coisa, no versículo 10. A misericórdia de Deus aflige os religiosos. Liberta aqueles que pela fé tomam posse, mas aflige os religiosos. E aí o pessoal falou, mas quem que foi que te disse para fazer isso? Vamos fazer aqui um inquérito, vamos chegar no fundo dessa questão. Quem foi que te mandou pegar? E aí o homem não tinha nem perguntado o nome de quem tinha falado com ele. Graças a Deus, ele não pôde durar Jesus, né? Quem foi? Ele falou, eu não sei, eu só sei que antes dele mandar eu tomar o leite, antes de eu poder, ele me curou. Então se o negócio é o seguinte aí, ó, se ele tem poder para me curar, ele tem autoridade para mandar eu andar no sábado, levar o meu leito. Então eu estou andando, dá licença, tchau para vocês, fica andando de vocês, nos conceitos de vocês, tchau, eu vou para casa. Mas ele se torna agradecido, sabe? Mas ele se torna agradecido. Primeiro, a misericórdia é respaldada pelo poder de Deus. Quem me curou me mandou levantar, eu fui. Segundo, aí ele volta para o templo, e daí ele encontra quem lá? Jesus. Mas aí ele não deve nem ter prestado muita atenção, porque se eu tivesse sido curado, como ele foi, e eu visse Jesus, te garanto, saía correndo e dava um abraço nele, mas ele não fez nada. Jesus chegou perto dele e disse assim, olha, toma cuidado, hein? Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A misericórdia, uma vez recebida, requer santificação. Porque se você não entrar na santificação, num compromisso de santificação com Deus, o teu estado se torna pior. Disse Jesus, não eu. Não escrevi o que está escrito aí. É o que está escrito no texto. Aliás, vocês já pensaram o que eu estou fazendo? Lendo versículozinho por versículozinho.
nada do que não esteja aí. E quando estou pensando algumas coisas que são muito lógicas, que a gente não entende porque não para pensar, que foi o meu caso até agora, que eu não tinha entendido. Ela requer santificação. Eu quero terminar dizendo, o Betesda continua existindo hoje. Podemos viver com uma esperança baseada em nós mesmos ou baseadas em Deus. Podemos viver sentado na beira do tanque, olhando para o tanque, olhando para a misericórdia, olhando, sabendo tudo, e não tomando posse de nada. Ou podemos nos levantar e tomar posse daquilo que sabemos. Então, nós fazemos o quê? Acionamos aquilo que Deus tem para nós. Colocamos em movimento o que Deus tem para nós. A nossa fé faz isso. Nossa fé tem esse poder para fazer. E aí eu faço umas perguntazinhas aqui, né? Como está a minha vida em Betesda? Porque eu ainda vivo na Betesda, mas eu não sou morador lá. Eu entro na Betesda cada vez que eu tenho um problema. Eu vou lá e entro no tanque. Porque eu tenho que passar pela misericórdia, porque senão eu não consigo ficar na graça. E sabe, a misericórdia inclui o perdão. Se pecou, precisa buscar o perdão. Então, tem que passar. Como é que está a sua vida em relação à sua Betesda? Segundo, quais são as suas duas maiores necessidades para serem resolvidas no Betesda? Pergunta agora. Para pensar. Pensa em você. Esquece sua tia, sua mãe, seu avô. Esquece. Quais são as suas duas maiores dificuldades que você tem para ser resolvida agora? Eu quero dizer que o Betesda está do seu ladinho. Porque é palavra de Deus. Jesus disse assim, quando 2 ou mais estiveram... Jesus, olha quanta gente. Ele está aqui. É o poço, a Betesda, a misericórdia. Ele está aqui esperando que você estenda o seu dedo, toque nele. Esperando um ato de fé seu. Um toque seu. Não precisa ser um grande toque. Pode ser até na barra da veste dele. Funciona. Não precisa ser um grande toque. Quais são as duas maiores necessidades? A última perguntinha aqui. Quais são as duas coisas que eu vou fazer para receber o meu milagre, a minha necessidade, para desatar a minha misericórdia que está em Deus? Quais são as duas coisas que eu vou fazer? Porque tem que ter ação. Não adianta nada você discernir o teu problema e ficar nele, ai, meu problema. Jesus já morreu para resolver o seu problema. Tem alguém aí que está com uma dor assim, talvez seja hérnia. Não sei se é. Mas eu creio que tem aqui alguém que está com uma dor assim. Aqui. Porque eu não tenho dor assim e me deu uma dor aqui. Normalmente alguém tem. Hoje é o seu dia de entrar no poço. Se você quer ser curado, é o teu dia. Mas você tem que tocar na misericórdia. Você tem que ter um ato de fé. Você tem que se levantar, tem que entrar no poço. Amém? Você tem que entrar no poço. Quem de vocês aí que está com um problema assim nos dedos? Artrite, artrose, seja lá o que for. Mas eu estou sentindo uma dor na mão direita. Na esquerda não serve. Você pode estar doendo a esquerda. Mas se você quiser dizer, não, eu também vou com a minha mão esquerda, pode vir. Mas eu estou sentindo dor na minha mão direita aqui, ó, os dedos assim, nesses juntos aqui. Se você tem estado assim, está na hora de entrar no poço. Sai daí desse jeito, fica na beira do poço, sem tocar se quiser. Porque creio que Deus está falando com você. Isso que estou falando para você é um negócio chamado palavra de conhecimento. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Não podemos viver, Senhor, Betesda. Temos que passar por ele. Quem de vocês que está com uma dor muito doída assim no seu tornozelo direito, do lado direito? Não no de dentro. Se for no de dentro aí, não está com você. Mas se tiver também, você quer dizer, eu entro nesse poço, entra e vai ser curado. Mas Deus está me mostrando alguém que tem assim, no tornozelo. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, porque Tua misericórdia está à disposição, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor.
Ajuda-nos a crer, Senhor, a entrar naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem está com um problema no joelho direito? No joelho direito. Se você tiver com um problema no joelho direito, você entra no tanque que é para você. Você vai sair curado daqui. E olha, não interessa o tamanho nem a extensão da gravidade, nem nada. Mas é no joelho direito. Mas se você está no outro joelho, se quiser dizer, eu aceito que eu vou entrar nesse poço, eu vou entrar mesmo nesse tanque. Pode entrar que Jesus te cura. E eu podia ficar aqui muito tempo dando palavra de conhecimento para vocês, mas não vou ficar, sabe por quê? Porque você tem que andar pela fé. Sabe, o dom é para ajudar a tua fé. Mas você tem que começar a andar pela fé. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus quer curar a gente aqui. Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês estão aqui hoje, mas não têm convicção que se você morresse agora, você ia com Jesus? Veja, não estou perguntando se você ama Jesus. Tem muita gente que ama Jesus, mas não tem certeza que se morresse agora, ele levaria com ele. É essa a minha pergunta. Se você já entregou a tua vida na mão dele, para confiar nele, aconteça o que acontecer. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. O ano passado eu tive um câncer. Estava mostrando para os irmãos aí o laudo médico do meu câncer. Eu carrego no meu telefone uma foto do meu laudo médico, porque a gente conta, às vezes o pessoal não crê, aí eu mostro. Tem que ver para crer, né? Tive um câncer na bexiga. Tudo começou porque na minha idade, 65, a próstata cresceu, empurrou o canal da uretra, comecei a não fazer todo o xixi que tinha 2 pedronas desse tamanho na bexiga. E aí eu fui no médico para fazer isso. Fazer a operação, tirar a pedra da bexiga e arrumar a uretra. Fazer, eles dizem TURP em inglês, abrir o canal da uretra. Aí eu estou lá fazendo os exames e tal. E aí o doutor disse para mim, vamos colocar a câmera em você pela última vez, e aí a semana que vem a gente marca esse exame, é rapidinho, vai ser bom. E aí ele colocou a câmera, e ele está lá olhando com a câmera, ele falou, realmente, esse canal da uretra está muito estreito, olha o tamanho dessas pedras aqui. E eu olhei assim, eu, com o meu jeito brasileiro, pensei comigo, não disse para ele, mas pensei, essas pedras aí dá para caçar passarinho. Era 2 pedronas, aí ele está passeando lá, de repente ele falou, opa! E eu olhando na tela, uma telona, uma televisão de 80 polegadas, colorido, eu olhando lá na tela, e ele passando. Ele falou, opa, tem uma coisa estranha aqui. Aí ele voltou com o mouse assim, colocou a câmera em cima, e falou, você está com um tumor na bexiga. Ele andou mais um pouquinho, veio para cá, subiu, olhou do lado, puxou do lado, pegou um negócio assim, desse tamanho assim, um catálogo com várias figuras de câncer. E pôs na minha mão e disse assim, olhe lá na tela, qual desses aqui que se parece? Eu falei, não preciso nem olhar muito. É esse aqui, tudo quebradinho assim, parecendo couve-flor. Ele disse, esse é o que você tem, é um dos mais invasivos que tem. Temos que tirar esse negócio logo. Agora, eu já tenho que te contar agora, antes de tudo. Eu vou botar um instrumentozinho assim, meio arcadinho assim, daí vou tirando. Se ficar um pouquinho, ele volta, então tem que tirar tudo. E às vezes nesse processo de tirar, fura a bexiga. Aí eu vou ter que cortar sua bexiga fora e vou pôr uma bolsinha assim do seu lado. E você vai andar o resto da sua vida com uma bolsinha assim, quando você durar. Vai ser a sua nova bexiga, portátil, fora de você. Eu falei, Jesus, a coisa ficou complicada. Ele falou, e a gente ia fazer, agora já não podemos mais fazer, porque você tem que fazer um teste do coração, para ver como está o seu coração, se você aguenta essa cirurgia que eu tenho que fazer. Mudou o teu caso. Você tem que fazer um eletrocardiograma. Tá bom, me deu lá a prescrição, fui para fazer o eletrocardiograma. Cheguei lá, trouxe. Ele olhou assim, fez assim com o olho. Eu falei, ih. Ele falou, olha, tá ruim.
Ele falou, mas doutor, como é que está ruim? Eu corro, eu vou um dia sim, um dia não na academia, porque também o meu açúcar subiu, e vou um dia sim, um dia não, eu corro 6 milhas, que dá aí uns 10 quilômetros mais ou menos, depois levanto peso, faço coisa, doutor, não caí morto, como é que está ruim esse negócio? Ele falou, não, está ruim, olha, isso aqui diz que das duas uma, ou você vai ter que pôr um marca-passo, porque a parede do teu coração não está bombeando direito, ou você está com várias veias bem entupidas. Mas para a gente confirmar esse negócio, vai lá no outro hospital lá e faz lá outro exame e traz aqui para a gente ver. Aí eu fui lá, tal, cheguei no escritório dele, dali umas 2 semanas depois, ele disse, olha, se eu pôr esses exames um em cima do outro, parece que um é cópia do outro. Então você realmente está com esse problema muito sério. Vamos ter que andar para frente nesses exames aí. Eu não posso fazer operação, vou fazer uma cintilografia, que eu lá sei o nome. Nunca fiz exame na minha vida. Nunca fui no hospital na minha vida. E como é que é isso, doutor? Não, eu vou aplicar um contraste em você, é nuclear o negócio, e aí você vai na esteira, depois você vai entrar numa máquina nova que chegou aqui, você vai entrar inteirinho na máquina, vai ficar 1h30 lá. Eu falei, pode dormir, doutor? Ele falou, de preferência, assim você não se mexe. Aí entrei na máquina, tirou foto, umas 50, 60 fotos. E aí, bom, fui para fazer o ecocardiograma para ver a parede do coração. Cheguei às 7 horas da manhã, saí às 8 da noite. O dia inteiro, já tinha ficado sem comer por causa dos exames no dia anterior. Estava morrendo de fome. Aí, tudo bem, vamos ver então como é que é. Isso começou no mês de novembro, essa história. Aí, cheguei lá para ver como é que tinha sido. Ele disse para mim, estava lá com os elétrons desse lado, assim, na mesa dele, e os outros exames desse lado. Ele falou assim, das duas, uma. Eu falei, mas doutor, de novo, das duas, uma? Aí ele disse assim, ou essas duas máquinas de elétrico que estavam quebradas, com o mesmo problema, dando exatamente o mesmo negócio, dá para pôr um em cima do outro, é o mesmo. Ou, nesse passar de tempo que teve aí, alguma coisa aconteceu e você sarou. Eu falei, eu fico com a segunda opção. Eu fui curado, o senhor está dizendo sarou? Não, eu fui curado. Deus me curou. Aí ele falou, então tá bom, vamos então marcar. Ih, não tem vaga, vai esperar mais um mês e tanto, porque eu quero fazer lá naquele hospital que tem melhor aparelhagem, super especializada. Aí foi, em maio eu estava entrando. Entrei na cirurgia. Me deram anestesia geral, fui para a mesa e tal, aí tem assim centenas de cubículos assim feito de pano que eles estacionam a maca, né? Depois para você sair da anestesia, fica uma enfermeira lá esperando, eu estou lá naquele processo de sair da anestesia, aí eu começo a acordar assim, aquele negócio tudo girando assim, nunca tinha passado por isso na minha vida, tudo girando. Aí meu olho começa a abrir assim, eu faço uma força para abrir o olho, e alguma coisa aconteceu, né? Não estou obedecendo nada aí do que eu ordeno, mas de repente eu abri o olho assim, devagarinho, eu olhei na enfermeira assim, eu consegui ler o nome da enfermeira na plaquinha assim, Kisha, K-I-S-H-A, Kisha. Quando eu li esse nome, Deus fez um download na minha cabeça sobre a Kisha. Deus disse, olha, ela está para se suicidar daqui a 3 dias, ela está preparando o suicídio dela. E eu comecei a falar para ela, porque foi vindo, eu comecei a falar, soltei. Ó, Kisha, você não pode fazer isso que você está preparando aí. Pode jogar fora esse remedinho, você é enfermeira, já preparou tudo, joga fora essa desgraça. Deus não fez você para se suicidar. Deus não ama suicida. Deus fez você para ter vida, e esse negócio que você está pensando que vai se suicidar porque ninguém te ama, você é abandonada, rejeitada, tua família te rejeitou, teu marido te rejeitou, teus filhos não estão querendo nada com você, é mentira que você é rejeitada. Você pode ser rejeitado pelos homens, não por Deus. Comecei falando, fui falando. Aí, de repente, eu percebo que estava empolgado na falação, percebo que eu já estava vendo bem e tal. Aí eu parei assim e falei, nossa, estou falando tanta coisa para essa mulher, nunca vi na vida. E eu perguntei, Kisha, você acredita em tudo que eu disse? Ela falou, chorando, mas derramando lágrimas o tempo todo, chorando. Ela falou, sim, eu acredito. Eu falei, que bom que você é cristã. Ela falou, não, eu não acredito porque eu sou cristã. Eu acredito porque sou enfermeira. Nesse estágio que você está de sair da anestesia geral,
a sua língua nunca ia dizer uma palavra. E você começou a falar tudinho. É por isso que eu acredito. É só Deus para fazer você falar. Aí nesse intervalo chega o médico, né? Ele falou, olha, era para ser uma cirurgia, tanto lá, foi muito demorada essa cirurgia. Eu falei, doutor, não estou sentindo mão ainda, será que tem uma bolsinha? Ele falou, não tenho bolsinha, não foi preciso tirar sua bexiga. Ele falou, mas então o que aconteceu? Eu pus lá o instrumento e já pus lá o instrumento para fazer a raspagem lá na tua bexiga. E eu sabia mais ou menos o lugar na tua bexiga que estava o tumor. E você viu o tumor, né? Eu vi, falei, claro que eu vi, eu concordo com o senhor que o tumor. Como é que o senhor fez com o tumor? Pois é, eu fiquei lá uns 20 minutos e nada de tumor. Não tinha tumor. Eu falei, doutor, tinha tumor porque eu vi. Posso até aceitar que não estava lá, mas que eu vi. Esses 2 olhos aqui, ó, viu o tumor. Eu até disse para o senhor qual que era. E o senhor disse, é mesmo. Ele falou, eu disse. Aí ele disse, era a quinta cirurgia que eu faço, então eu pensei que meu olho já estava mesmo assim, sem enxergar direito. Eu saí para ir no Starbucks, tomar um café, dar uma levantada e saí um pouco e tal, e voltei, fiquei mais 30 minutos com a câmera lá e nada de tumor. Aí eu quebrei as pedras e arrumei o teu canal da uretra. E você volta daqui a 6 meses para a gente, vai estar chegando aqui um equipamento novo, 3D, você vem aqui, nós vamos olhar de novo para conferir, porque você tem aí um diagnóstico meu assinado, dizendo o que é, e eu sei que você pode entrar com um processo contra mim, até $1 milhão. Eu falei, doutor, não vou fazer isso, porque seria imoral, eu vi o câncer, e se Deus me curou, para que eu vou cobrar de você? Aí, 6 meses voltei lá, estou curado. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Terminando. E aí eu estou terminando mesmo. Eu decidi tomar posse da misericórdia de Deus para mim. Quando eu tive certeza que estava tudo certo, que eu recebi o diagnóstico, escrito do médico, a ordem para a operação, você tem que assinar um consent, como é que se diz isso? Uma liberação para ser operado, um consentimento. Assinei tudo a papeleira. Cheguei na igreja no próximo domingo e disse assim para eles, olha, até hoje meu filho Felipe morreu 2 vezes, ressuscitou e estava em 17 dias em coma, acordou curado de tudo. Minha filha, o caminhão passou por cima do carro dela, ela quebrou a cabeça, ficou 8 dias em coma, o médico disse que ela não ia mais viver, ia ser um vegetal, foi curada, mas nada tinha acontecido comigo, agora está acontecendo comigo. E uma coisa eu já fui curado, do coração, mas agora tem esse câncer, mas eu creio no Senhor que é maior que o nome câncer, e eu vou só dizer uma coisa para vocês, não vou orar por esse câncer, eu vou fazer outra coisa, eu vou crer que a minha vida está na mão do Senhor e que Ele tem o melhor para mim, e que eu vou entregar minha vida na mão dEle e vou tomar posse do melhor que Ele tem para mim, e eu vou entrar nessa, se vocês quiserem orar, ore. E aí os irmãos ficaram assim, mas pastor, o senhor não pode fazer isso. Eu falei, eu posso, eu tenho direito em Jesus de crer que Ele é o Senhor da minha vida, minha bexiga pertence a Ele, ninguém vai furar minha bexiga se não quiser, e se Ele quiser que eu ande aqui com um negocinho assim, eu vou andar, mas vai ser feita à vontade dEle, porque não tem câncer, não tem doença, não tem nada, quando está fora da vontade dEle, na minha vida vai permanecer. E aí o pessoal ficou assim, né? E aí no dia, numa semana depois, no domingo, aí eu cheguei e falei, olha, gente, eu quero dizer que funciona aquele negócio que eu falei para vocês, viu? Estou eu aqui, ó, vivo, e o médico não conseguiu achar câncer. Eu fui curado do coração e de câncer. Eu quero dizer para você, você pode ser curado do que você tiver, não interessa o que aconteça. Mas você tem que entrar na misericórdia, tem que entrar no tanque. Não adianta ficar olhando para o tanque. Você tem que entrar nele, você tem que tocar. Toque nas vestes de Jesus. Eu quero terminar. Fique em pé no nome de Jesus.